Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos e autora de 20 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Vamos então ao nosso episódio de hoje. Eu tenho a honra de conversar com Roberta Santiago. Ela é advogada, sócia do Santiago Beg Petri Advocacia, aqui em Curitiba, no Paraná, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná pela gestão 2021 e 2023. Ela foi secretária adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, na gestão 2022-2024 e é conselheira estadual e presidente da Câmara de Seleção da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Paraná, na gestão 2025-2027. Eu já quero agradecer a presença dela aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre a advocacia, a Santiago Beg Petri Advocacia e o futuro da sociedade de advogados. Roberta, seja muito bem-vinda ao Papo de Sócios. Faz tempo que eu quero te chamar e a gente sempre, né, se ajustando com os nossos horários. Estou feliz demais de ter você aqui. Você sabe o quanto que eu te admiro. Enfim, não vou rasgar muita seda porque a gente vai ter muita coisa para falar e eu vou ter essa oportunidade ao longo do nosso papo. Mas seja muito bem-vinda, a casa é tua e temos muito para conversar. Lara, boa tarde. Eu é que super agradeço o teu convite aí para a gente ter esse bate-papo, poder contar um pouco mais da minha história, em que pese você já conheça muito dela, né, Lara? A admiração é recíproca, desde que a conheci, sabe que eu tenho acompanhado aí todo o tua trajetória profissional e que você é uma mulher admirável, uma profissional mais do que competente. Então, esse convite para mim é uma honra muito grande em poder estar aqui hoje com você no teu bate-papo e poder, quem sabe, passar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vida profissional e inspirar, quem sabe, também algum dos nossos telespectadores. Não tenha dúvida disso. É uma coisa que eu sempre gosto de começar, Roberta, todas as pessoas que vêm conversar comigo e que, por alguma razão, como você falou, a gente já se conhece, tem uma admiração enorme pelo teu pai, pela, enfim, a construção do escritório, é toda especial, né? E muitas vezes as pessoas olham para você, com uma bagagem imensa, né? Já tendo ocupado posições muito relevantes dentro do próprio sistema da advocacia trabalhista, OAB, etc. E as pessoas devem passar na cabeça assim, já nasceu assim, né? Que sorte que ela teve, nossa. Entrou no escritório do pai, que facilidade. E eu desconfio que não é bem assim. Então eu sempre gosto de perguntar assim: como é que foi essa escolha? Foi natural? Não foi? Você é estagiária? Enfim, volta um pouquinho no tempo e conta pra gente como é que nasceu a Roberta advogada. Bom, Lara, o meu ambiente familiar sempre foi um ambiente jurídico, né? Meu avô, por parte de mãe, era desembargador do trabalho, o irmão da minha mãe, um deles era procurador do trabalho, faleceu, infelizmente, esse ano, e o outro irmão da minha mãe é advogado trabalhista. Meu pai, família dele, médicos. O irmão dele, médico, o pai dele, médico. O pai fez faculdade, começou a faculdade de Direito e de Medicina e optou pelo Direito. Acabou conhecendo minha mãe, casou com a minha mãe e sogro e cunhados advogados. Bom, nasci nesse ambiente, né? Esse ambiente jurídico, escutando meu avô falando dos julgamentos dele, dos impasses dele, das dúvidas dele, meu pai trocando ideias com meu avô e eu, criança, sempre participando de tudo isso. Já na escola, eu era tida como referência para resolver conflitos, né? Então, as pessoas me procuravam quando estava, as crianças me procuravam quando estavam com algum problema para resolver com algum colega, alguma outra situação. Situações do tipo, fulana roubou meu lanche, consegue resolver para mim?
E eu sempre fui aquela pessoa que estava pronta, né? Pronta para quê? Para o diálogo e para tentar mostrar para aquela pessoa o quão ela estava errada, o quão ela deveria corrigir aquele ato. Então, veja só que engraçado, eu desde criança era procurada para isso, né? Bom, não foi difícil optar por fazer vestibular em direito. No primeiro ano de faculdade, eu já comecei a estagiar no escritório com a ideia, com a intenção de estagiar um pouco no escritório, mas conhecer também um pouco das outras áreas em outros escritórios. Lara, a verdade é que quando eu pisei na Justiça do Trabalho pela primeira vez, eu nunca mais saí, né? Cheguei lá, fui extremamente acolhida por todos os servidores que já conheciam o meu avô, conheciam o meu pai, um respeito gigante dessas pessoas com a minha família. Eu passei a admirar essas pessoas porque eram quem me auxiliava no dia a dia no fórum, né, na justiça. Eu ia lá fazer carga, xerox, ainda não entendia muito o que, que eu estava fazendo, o que, que era. Então, essas pessoas super me acolheram e eu aprendi muito com os servidores da Justiça do Trabalho. E fazia camelagem, né, Lara? Como todos os estagiários na época. A gente está falando de 1998, né? Então, era carga. Eu lembro que naquela época o Fórum da Justiça do Trabalho tinha uma escada caracol. Então, eu subia de elevador e ia descendo a escada para ir em todas as varas para fazer meu trabalho. E levava tombos naquela escada com o processo na mão. Então, e era, para mim, era assim, muito gratificante. Eu amava fazer aquilo. Fiquei, Lara. Não, acabei que não fui fazer estágio em nenhum outro escritório, não fui fazer estágio em nenhuma outra área. E assim fiquei e achando tudo aquilo lindo, maravilhoso, sendo cobrada como qualquer outro estagiário, não tinha benefício nenhum por estar no Isso que eu ia te escritório do meu perguntar, pai. era mais fácil ou era mais difícil? Porque às vezes é até mais difícil, né? Tinha que dar o exemplo, né? Não podia, de forma alguma, trazer qualquer tipo de vício para aquele nosso trabalho. Então, eu estava ali sempre me dedicando, aprendendo. E com, sim, a vantagem de ter pessoas para me ensinar, né? Ter o meu pai em casa para trocar uma ideia, os sócios sempre abertos à conversa, às dúvidas e tudo mais. Até aí, para mim, Lara, estava tudo lindo, maravilhoso. Aí prestei exame da ordem, passei, peguei minha inscrição. Naquela época, a gente já podia acompanhar a audiência inicial como bacharel. Minha primeira audiência foi uma audiência em Araucária, inicial, fui, amei, adorei, tudo certo. Aí, ok, vamos começar a advogar, vamos fazer a audiência de instrução. Minha primeira audiência de instrução, um dos advogados chegou para mim e falou assim: Roberta, você vai fazer uma audiência agora com uma juíza muito competente, uma juíza super bacana, vai dar tudo certo, não se preocupe, vai que, né, você está preparada para isso e tal. E assim fui eu, lépida e faceira, vamos fazer audiência. Me preparei, lógico, para audiência, até porque até hoje, né, Lara, eu sempre me preparo para tudo, a gente nunca está pronto. Então, assim, eu tenho essa humildade de saber que a gente tem que estar toda hora estudando, se atualizando, entendendo do caso, entendendo o que a gente está indo fazer, né? Bom, cheguei para fazer audiência, a juíza viu meu nome, passei a minha OB para ela, ela viu meu nome e falou assim: menina, com esse nome, que responsabilidade que você tem. E assim, eu sempre tive cara de mais nova, né? Então as pessoas me olhavam assim, essa menina, né? É A verdade. estagiária, não é possível, não tem OAB, Exatamente. ela tá enganando a gente aqui. Só sei, Lara, que a hora que eu saí daquela audiência, eu pensei, onde que eu me meti? Aí caiu a minha ficha. Eu falei, tava tudo lindo até agora. Agora a responsabilidade pesou nas minhas costas. E eu vou ter que fazer muito mais do que uma advogada em início de carreira. É. Eu não posso sujar o nome de ninguém. Tô carregando o nome do meu avô, desembargador do meu pai, advogado. Responsabilidade. Então, assim, esse dia, Lara, que efetivamente a minha ficha caiu e falou, Roberto, você vai encarar isso? Uhum, Aí eu pensei comigo, eu falei, já tô aqui, né? Então agora eu sim. tenho que enfrentar, tenho que me preparar.
e tenho que saber que o meu desafio vai ser muito maior do que o desafio de qualquer advogado iniciante. Então, quando as pessoas me digam, ah, você já tinha um escritório, tava... Gente, as pessoas não têm ideia do tamanho da carga que é você carregar um nome, você carregar uma história, né, Lara? Porque não é um nome, é uma história, né? E aí, claro, ia no meu ambiente profissional, ah, porque teu pai, ah, porque teu avô. Sempre fiquei muito feliz, Lara, de ver o reconhecimento, de ver o quanto meu pai é respeitado, de ver o quanto meu avô era respeitado. Mas sim, essa carga é muito grande, né? Não tenha dúvida. E uma coisa assim que eu vejo, né? É, não só a carga da responsabilidade de você para com eles, né? Porque é óbvio, você tem que honrar a história, né? Mas uma expectativa muito grande das pessoas em relação a você, o que dobra o risco, dobra o esforço, dobra uma série de coisas, né? E talvez até uma questão assim, ok, eles são importantíssimos dentro da história, da vida familiar dentro da advocacia, mas eles são eles, Roberta, Roberta. Então, assim, é sempre um dilema. Eu estou trazendo, carregando a história, mas assim, eu sou uma profissional também que tem, né, os meus valores, etc. Então, isso tudo junto não é uma tarefa fácil para uma jovem advogada, não. Não, Lara, e você pegou no ponto crucial, porque aí nesse momento eu olhava e dizia, eu não tenho como ser igual, né? Uhum, Como eu serei igual, né? E assim, eu tenho o meu jeito, eu tenho as minhas habilidades que são diferentes das habilidades do meu pai, e as pessoas me enxergavam como a filha do Dr. Santiago, né? Então, isso para mim, sim, foi muito difícil, Lara, mas em momento algum eu pensei em abandonar, sabe? Eu falei, eu vou desafio, encarar, né? Um é, desafio. um desafio, eu vou encarar, já tive outros desafios na minha vida, eu vou encarar esse desafio. E assim, eu segui, mas te confesso que eu demorei muito tempo para encontrar essa diferença da não comparação, de não me comparar, mas sim saber que eu tenho as minhas habilidades e que eu tenho que sempre investir nas minhas habilidades. Então, a partir do momento que eu descobri que eu consegui separar isso lá, foi a hora que eu desleixei na minha carreira, Uhum. tá? Porque aí eu falei, ok, ele é meu pai, me inspira, me ensina todos os dias, mas eu sei no que eu sou boa. E é nisso que eu vou investir. E aí que eu fui, aí que a minha vida profissional desleixou, né? E tive que ouvir de cliente, Roberta, preciso te contar uma coisa. Quando me falaram que era a filha do Dr. Santiago que ia nos atender, eu pensei, pronto, lá vem uma patricinha que não sabe nada atender a minha empresa. Que eu vou ter que aguentar ela só porque ela é filha do dono do escritório. Exatamente, mas lógico, já nos primeiros contatos que nós tivemos, eu percebi que não era nada daquilo e me sinto até envergonhado de ter pensado isso. Então, tipo, eu ouvi isso, Lara, e tem muitas pessoas que até hoje pensam assim, né? Mas é como eu te falei, a partir do momento que eu consegui me desvincular disso, as coisas mais do que passaram a dar certo. E uma coisa assim que eu acho que faz muito sentido para tudo isso que você está falando, e eu consigo enxergar você nesse movimento, né? Porque assim, não é fácil a gente acreditar na gente, ainda um universo, né? Você está falando de 98 ali, ainda um universo de advocacia muito masculino, querendo ou não, os grandes advogados, tarará, a maioria. Então, assim, é uma série de questões no mesmo momento, né? E a gente ainda é imatura, com 20 e poucos anos ali, 30 e poucos anos, você ainda está descobrindo a você mesma quais são os meus pontos fortes, o que que eu tenho de bom, o que que eu não tenho. Mas o que que eu acho que é muito legal, assim, que acho que é bonito quando a gente coloca a vida em perspectiva, né? E hoje, 20 e tantos anos depois, né? Quase 30, meu Deus! Quando eu fiz 30 anos de formada, eu falei, não é possível, né? Essa conta tá errada, vamos refazer, vamos refazer esse negócio. É que
você é você, com certeza, com as tuas qualidades, teu jeito de lidar, que vai estar manifestado lá na Roberta criança, lá Uhum. resolvendo o problema do apontador da menina que pegou do lanchinho, não sei o quê, trazendo a tua característica, lógico, pessoal, mas tem uma coisa que eu acho que eu consigo identificar isso em você, que é honrar os valores. Uhum. A advocacia ou o tempo do teu avô é diferente do tempo do teu pai, em termos até de mundo, de momento, do que se compreendia como certo e errado dentro da vida, da relação do trabalho e coisa e tal, né? E você aqui está vivendo um outro momento que também a gente tem evoluções aí, uma série de legislações, etc., de visão de, eh, enfim, dentro do trabalho. Agora, tem uma linha condutora nessa história, que eu acho que essa que é a parte bonita do negócio, que são os valores, de o que é certo, a transparência com o cliente, essa dedicação que você falou, né? Que é uma coisa que às vezes eu falo, gente, vocês têm coragem de ir para uma audiência sem se preparar? Uhum. Ou ir lendo ali no carro, né? Ah, vou chamar um Uber, não sei o quê, vou com a pasta meio aberta, ou com, sei lá, algum aplicativo que tem o processo. Vou estudando na hora. Eu falei, mas sério que é assim, né? Então, essa responsabilidade pelo caso, responsabilidade pelo cliente, isso com certeza é uma característica, né? Enfim. Veja, Lara, eu tenho um exemplo que, às vezes, quando as pessoas me questionam, me perguntam, né, que eu acho que isso mostra muita coisa, né? Eu, criança, escutava muito meu pai resolvendo as coisas pelo telefone, greve de madrugada, né? E um determinado dia ele estava numa negociação, tinha acabado de sair da negociação, chegou em casa e o presidente do sindicato ligou para o meu pai, ele estava negociando com esse sindicato. E ele falou assim para ele falou assim, fulano, estou te dando a minha palavra. Libere os empregados para entrar na fábrica, que os benefícios serão concedidos. Nossa, me arrepia isso. Bastou Conta. a palavra dele, Lara. A greve se encerrou, os empregados entraram na empresa porque sabiam que aquilo que ele estava falando, ele honraria com aquilo. Então, é o que eu sempre falo aqui no escritório, ensino para o meu filho, é assim, a palavra é tudo. Se você se comprometeu, você tem que honrar com o que você se comprometeu. E assim eu levo na minha profissão, Lara, assim eu levo na minha vida Na vida. pessoal, né? Porque foram os exemplos que eu tive, né? É o exemplo. Eu, criança, eu lembro como se fosse hoje dessa cena. Para você Imagina ver. ele lá conversando, ó, pode acreditar que isso vai acontecer, não se preocupe. Exatamente. Então, assim, são os exemplos que a gente fala, né? Mas que é como você bem falou, são os valores que eu sempre tive, que eu sempre recebi e que continuo zelando por eles, sem dúvida nenhuma, até porque, assim, eu falo, o escritório se construiu, o meu pai fundou o escritório com esses valores e é por isso que os nossos clientes estão conosco. Temos clientes aí de mais de 30 anos, né? Sim. Então, são coisas E que realmente a gente pessoas não pode também, perder. né, Roberta? Porque assim, outros sócios vieram trabalhar junto com teu pai, construir esse escritório. Hoje é um escritório já aí de um porte considerável para Curitiba, para advocacia trabalhista, etc. Um grande escritório local, né? Não só local, mas no Paraná. E é isso, né? O quanto que é importante, eu acho que isso se conecta muito com as questões de gestão que a gente sempre traz, né? O quanto que para formar uma equipe, seja uma equipe que venha a se tornar sócia ou não, a equipe de trabalho mesmo, jurídica, administrativa, quando os valores estão claros, só vai ficar ali naquele ambiente quem compartilhar deles. E isso Sim. fortalece o escritório junto a clientes, porque todo mundo passa a ter um comportamento similar, né? Veja, os nossos advogados hoje, todos foram nossos estagiários, Imagino. né? Então você vê o vínculo. E eles cresceram conosco e cresceram com os mesmos valores, né? Então a gente não tem dúvida nenhuma de que se tem um advogado nosso trabalhando com o nosso cliente, ele vai estar ali fazendo aquilo que nós todos faríamos, o que o fundador faria, porque ele cresceu conosco no escritório, aprendendo todos os nossos valores
o valor aquele, né, que quem trouxe foi o fundador, mas que todos rapidamente aderiram e aprenderam nela. Perfeito. E aí cada um vai É, conhecer coisas diferentes, etc. Você sim. vai recheando, né, os seus conhecimentos de, enfim, N matérias, N situações, mas esse fio condutor, ele é um fio importante, né, quando a gente olha para, ok, o Santiago Beg Petri daqui 20 anos, né? Então, Uhum. isso precisa estar presente, né? Vai mudar É. tudo, vai ter N outras coisas que a gente não faz a menor ideia de como vai ser. Mas muito legal. E assim, como é que você, nesse período, né? Como é que você estruturou teus conhecimentos a mais? Porque a gente sabe que faculdade só não adianta, né, Rô? Então, assim, Não, Lara, assim, Lara, eu sou uma pessoa muito de querer me envolver com as coisas, né? Aprender, mas me envolvendo, fazendo, acontecendo, conhecendo pessoas. Então, claro, eu fiz pós-graduação, a gente tá sempre, eu tô sempre lendo, tô sempre buscando as novidades, tô sempre indo atrás de referências, né? Gosto muito de participar ou assistir eventos de pessoas que eu sei que são referência, mas eu gosto de botar a mão na massa. Tá? Então, uhum, as experiências para mim são as mais importantes, as que mais crescem, mais fazem crescer o meu conhecimento. Né? Eu botar a mão na massa. Então, assim, não fico acomodada sentada estudando, não fico acomodada sentada escrevendo no escritório, eu estou buscando, eu estou fazendo, enfrentando meus medos também, né, Lara? Porque todos nós temos, né? Então, eu acho que a partir daí que veio o meu envolvimento com a Associação da Advocacia Trabalhista, que meu trabalho na associação, que eu acabei vindo a ser presidente, depois o meu convite para participar da diretoria da OAB, que era uma situação totalmente desconhecida para mim, um ambiente completamente novo para mim. E assim, né, Lara, eu não ia sentar num conselho, o convite era para participar da diretoria de um ambiente que eu não era habituada, né? E sim, fui lá e para mim foi um crescimento enorme, porque me tirou da minha zona de conforto, justiça do trabalho. Então, ali eu aprendi muito do sistema. E assim, vamos falar, né? Eu sempre gostei muito de servir a advocacia. Então, uhum. aquela mosquinha que já tinha ali me picado na associação, que eu já pude fazer muita coisa pela advocacia, a OAB me deu muito mais condição de fazer mais. Então, essa ligação direta com a advocacia, entendendo mais a advocacia e podendo também aplicar isso no meu escritório, podendo também auxiliar isso com os meus clientes, essa minha experiência. Então, eu acho que isso sim me completa, né? Então, eu não sou uma advogada de ficar só estudando, eu não sou uma advogada só de ficar peticionando. Eu faço tudo, gosto de tudo, amo fazer audiência, amo, amo, amo. Esses dias até um juiz do trabalho falou assim, você ama porque você não tem que fazer 15 audiências por dia, né? Eu Você falei, pode não, escolher as audiências que você quer fazer. mas assim, tudo me completa, né? Não é só o escrever, não é só o fazer audiência, não é só a sustentação. Eu acho que toda a advocacia toda me completa bastante e acho que é isso que me faz crescer. E os desafios, né? Os desafios diários da profissão, isso eu adoro um desafio, então eu acho que tudo isso que me faz crescer. E eu acredito que você deva ter passado por um desafio, especialmente nas posições de diretoria que você ocupou, porque é óbvio, né? Você já deu para a gente perceber aqui, e quem está ouvindo já sacou imediatamente o teu perfil de trabalho. Você não pega os negócios para fazer de mais, assim, fazer mais ou menos. Porque ou você faz ou você nem aceita o convite, né? É meio por aí, né? Se você não vai fazer bem. Então é melhor que alguém ocupe aquele espaço, enfim, né? E a gestão do tempo é uma questão complexa, né? Porque assim, vamos imaginar, você como presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, você tem uma série de responsabilidades, você tem que estar presente lá, e não é uma vez por mês, né? OAB na diretoria também. Eu ouço às vezes alguns candidatos à OAB ou já quem já está quem já venceu todo o processo. Fala, não, vou conseguir ficar de manhã no escritório e à tarde na OAB ou vice-versa, 3 vezes por semana. Eu só olho, assim, principalmente presidência ou diretoria, né?
Então, gente, isso é, né? Não sei se vai acontecer assim, porque não é bem assim. E aí você tem que ter aí uma capacidade de administrar tempo, porque você não pode ser só OAB, vamos pegar esse exemplo, e esquecer o escritório, tem cliente esperando por você, tem equipe esperando por você, tem sócio esperando por você. E você também tem lá uma série de demandas, né, todos os dias para cumprir na tua posição. Então, esse deve ter sido realmente um grande aprendizado e, por algum tempo, alguma sobrecarga, né? Não tem como escapar. Sim, Lara, até as pessoas, minha mãe brinca muito comigo, ela fala assim, você não pode ficar calma, tranquila com a tua agenda em ordem, você precisa sempre estar com Arrumar uma encrenca. alguma encrenca para se ocupar, e realmente eu preciso me ocupar, eu sou uma mulher que eu preciso estar ocupada. Ah, mas não basta filho pequeno, não basta escritório, não basta, não me bastou, né? Então, assim, Lara, qual a vantagem que a gente tem hoje que a gente não tinha antes? Na época da associação, eu tinha que estar lá toda hora, né? Porque Uhum. a gente não tinha muito esses costumes de fazer reunião online, de resolver as coisas pelo WhatsApp e tal. Naquela época ainda a gente estava. Então, a advocacia queria lá. a- Ali, na minha gestão Presença da OAB, física. presença física, na minha gestão da OAB, eu precisava estar lá pelo menos uma vez por semana, porque além das minhas atividades extras, eu era responsável pelos recursos humanos, pelas pessoas da OAB, né, por todos os colaboradores da OAB. Então, eu tinha reunião com eles, com os gestores, uma vez por mês, mas toda semana, normalmente nas quintas-feiras à tarde, eu ia para lá e ficava a tarde toda. Mas durante a semana eu ia resolvendo, fazendo reunião online, porque a OAB não é próxima do meu escritório, então eu não podia acontecer um pepino, sair correndo para lá para É pelo menos resolver. meia hora de carro, né? Exatamente. Então eu conseguia resolver muita coisa, ou online, ou WhatsApp e tal. Mas pelo menos uma vez por semana eu estava lá. No escritório, eu continuei com as minhas demandas, mas não deixei de fazer audiência. Fiz assim pouquíssimas audiências durante a gestão da OAB. Então, as audiências E a realmente. gestão da OAB foi final de pandemia, né? Que você começou Eu comecei no final da. Foi aquele 2022, né? finalzinho ali, que ainda Isso, estava um pouco, ainda, mas já isso. tinha passado aquele pico, né, de totalmente Já, a gente ainda, na campanha, a gente ainda usou máscara, eu lembro na época, ainda estava aquela transição, né? Mas eu consegui e daí administrar desse jeito. As audiências, sim, eu fiquei fora da pauta, porque daí eu não tinha condição, né? E Lara, a gente vai otimizando, a gente vai vendo como que fica fácil, como que dá que medida que dá para adotar, né? Para poder dar conta de tudo. Então, aos poucos, os colaboradores da OB já também pegaram minha sistemática, sabiam que não precisava marcar reunião para tudo, que bastava pegar o telefone e me ligar, ou bastava mandar um WhatsApp. Eu sempre fui muito célere em respostas pelo WhatsApp. Eu sou aquela pessoa que eu não consigo deixar uma mensagem pendente. também não. Então eu sou muito célere, seja final de semana, seja à noite, o que fora do horário comercial, eu sempre respondo com a maior brevidade possível, salvo se eu estiver no meio de uma audiência, se estiver no meio de uma reunião, uma sustentação oral, por óbvio que eu não vou poder fazer. Mas então, assim, eles perceberam que comigo tinha essa sistemática e logo eles pegaram, né? Aí tínhamos as reuniões de diretoria, uma vez por semana eu estava lá, então dessa forma que eu consegui administrar uma vida louca, Lara. Você tem que sim abdicar de algumas coisas, alguns Não, eventos e que a gente. eventos, né? Que você tem Isso, evento demais, e às isso, vezes viagem. Aí o presidente tem isso, que contar com você para falar: olha, eu não consigo estar em 10, então você vai para lá, isso, enfim, né? isso. Então a gente tinha sempre também muito evento, claro. Naqueles que eu não tinha condição de ir, eu pedia para alguém me substituir da diretoria, a gente fazia sempre uma organização interna para poder sempre socorrer a presidente Maria Helena. Mas assim, o fato é que deu tudo certo. Né? Foi uma correria, foi. Às vezes as pessoas me olhavam, como é que você aguenta? Mas eu Mas gosto! ok, vai dar certo. Tô aqui feliz. Gosto. Então, assim, no fim deu tudo certo e não é nada impossível, né? Porque, como Uhum. você bem falou, eu nunca me prontifiquei a fazer algo meia boca.
Aquilo que eu sabia que eu não ia ser boa, Lara, eu nem me metia, É por sabe? aí. E agora é aquilo também, né? A partir do momento que a gente assume o compromisso e consciente, fala isso vai ser. Tá travando um pouco aqui. Tá. Isso vai ser positivo para aquilo que eu quero entregar para a sociedade. Isso também vai me ensinar coisas, porque realmente cada experiência é uma experiência, a gente não tem estágio, né? Ah, vou fazer um estágio para ser presidente da associação. Não tem, você é jogada lá e fala assim, agora lute, você vai ter que entregar, né? Enfim, o que quer que seja. É, as coisas vão virando prioridades, você vai reencaixando as prioridades. E aí, óbvio, né? No escritório tem equipe, dá para dividir o peso do piano ali, né, na OAB ou em qualquer associação, você vai ter também condições de fazer isso. Mas o importante é isso, né? Estar disposta a fazer, né? E quando a gente olha, a gente se conheceu num ambiente de vamos trabalhar o escritório, vamos pensar o escritório. E hoje vocês estão com que porte, Roberto? Vocês se mudaram de casa, Sim. teve toda essa mudança, né, importante, assim, de ambiente. Como é que está o tamanho da equipe hoje? Nós estamos com 13 advogados, né, contando com os sócios, 13. e administrativo nós temos mais seis. Aham. Então, assim, é um grupo bom para atuar Uhum. na advocacia trabalhista empresarial, né, que é o forte do escritório. Como é que vocês estão vendo hoje, assim, a administração, a estratégia, a mudança da relação do trabalho nas empresas? Tem algum núcleo estudando isso? É, teletrabalho, enfim, isso que já vem, já é velho esse assunto, mas a gente tem mudanças aí para frente, inteligência artificial alterando alguma coisa. Como é que tá isso? Vocês têm no escritório algum espaço para discussão desse tipo de assunto? Sim, Lara, a gente como eu te falei, né, no começo da nossa conversa aqui, a gente sempre troca muita ideia com os nossos advogados porque nós crescemos juntos, né? Eles nos entendem, nos compreendem, têm a mesma visão que nós. Nós temos reuniões semanais e nessas reuniões nós trocamos ideias, sugestões e pensando sempre no crescimento, no aprimoramento do nosso escritório. Então, sim, nós já adotamos algumas ferramentas aí de inteligência que nos auxiliam, até cada vez mais nossos clientes querem números, querem provisões, e essas provisões, claro, precisa do trabalho humano, mas a gente precisa muito também da inteligência nos auxiliando. Então, com esses números, a gente busca sim o uso da inteligência. Nós estamos a todo tempo trocando ideias sobre formas de atendimento, né? Sobre como melhor estar com o cliente, como mais próximo estar. Eu sempre falo, né? Eu sempre fui uma advogada, Lara, que eu sempre estive presente, né? Então, assim, minha disponibilidade para o meu cliente, ela é 100%. Né? E nisso, a inteligência não vai me substituir. Né? A minha dedicação para aquele processo, seja aquele processo de R$ 1.000, seja aquele processo de 10 milhões, é a mesma. Né? E todos nós aqui temos essa visão, mas também temos a visão de que a gente precisa estar caminhando com a nossa realidade hoje. A lei não nos acompanha, mas a gente precisa acompanhar, né? Porque as Então, empresas elas estão correndo mais rápido que a lei, né? muito mais. Eu falo, a lei não acompanha toda a realidade da relação de trabalho. Está toda hora se discutindo aí sobre plataformas, uberização, pejotização, e a lei tá sambando, né? Então a gente precisa dar uma segurança para o cliente. Como é que eu vou dar essa segurança para o cliente? Eu vou dar trazendo conhecimento e dados e informação. E para eu levar os dados e a informação, eu preciso sim da IA. O meu conhecimento está E comigo. sabe que esses dias eu estava assistindo uma palestra sobre os impactos da inteligência artificial, enfim, esses temas que estão são a bola da vez, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o fim disso, a gente está no Uhum. meio do turbilhão, né? É E isso. uma coisa amenizou meu coração de uma certa forma, porque é isso, né? A gente que às vezes é mais intelectual, faz um trabalho mais
o meu pensamento, a gente às vezes fica se cobrando, né? Usar uma inteligência artificial, né? Hum, Enfim, passa pela minha cabeça às vezes isso, né? E a explicação foi tão legal assim, e faz muito sentido para isso que você está conversando, ó, tá me falando. A gente tem que entender que as coisas complicadas, pegar um volume X de informação e me resumir, pegar os dados, fazer. Isso é complicado, isso demora tempo, né? uhum. Uma inteligência artificial faz isso com bastante celeridade, com muita eficiência, etc. O que não vai conseguir lidar é com as coisas complexas. Então, tem uma diferença entre o complicado e o complexo. E o complexo está na relação das pessoas e não tem como uma inteligência entrar no complexo. E você entender o momento daquele diretor que está falando com você, que tem informações que você não tem muitas vezes, porque tem questões estratégicas da própria empresa que nem sempre são colocadas assim num primeiro momento, e isso vem a sensibilidade da gente poder, mas sem dúvida o complicado dá para entregar de uma maneira muito melhor, né? Para que esse cliente possa entender que a gente está do lado dele também, né? É, Sim, Lara, eu falo, a gente tem que levar a solução, né? Às uhum, vezes vem advogado aqui, com problema. Eu falei, gente, não me traga um problema, me traga uma solução. A gente precisa trazer a solução. O nosso trabalho é, sim, solucionar os problemas. Então, me traga uma solução. E aí eu instigo a turma aqui a trabalhar com isso, né? Porque não adianta ficar patinando em cima do problema que não dá, né, Lara? Então, é como eu te falei, com o auxílio da ferramenta, a gente tem os dados, a gente tem as informações, e aí, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, a gente traz a solução. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? Sim, no começo, os fundadores, eles tiveram uma resistência com a inteligência, mas chega um ponto que é a minoria, né, Lara? E assim, ou adota ou é engolido, né? Então, aos poucos a gente foi digerindo isso. Hoje em dia tá tudo mais, estão todos alinhados no sentido das nossas necessidades reais, para que o escritório continue. E é um conjunto, como eu te falei. Então a gente está sempre conversando, sempre trocando ideia. Eu, nas minhas andanças, sempre trago uma novidade, uma ideia nova. A gente está sempre aberto aí a ideias de todos os nossos advogados, do nosso administrativo. Então, eu acho que todo mundo colaborando, a gente consegue continuar aí por sem mais dúvida. muitos anos. E esse ponto que você traz, ele é muito importante, porque assim, numa advocacia como a de vocês, não dá para todo mundo estar fazendo as mesmas coisas. A gente tem que ter papéis diferentes na mão de diferentes pessoas, de diferentes sócios, para que um possa estar olhando o futuro, o outro olhando a gestão, o outro olhando o marketing, o outro olhando atendimento ao cliente, outro olhando a produção jurídica. Como é que vocês estão estruturados hoje dessa maneira, olhando sob esse aspecto? É aquela história, né, Lara? Acaba que cada sócio é uma parte, né? E a gente forma um conjunto. Então, assim, o pai, ele é o senhor da razão. Eu falo que ele é nosso Big Data, que é a pessoa que a gente busca para conselho, né? O nosso conselheiro. E a experiência dele, lógico, né? A gente usa e abusa dessa experiência dele, então, com ela, essa experiência dele nos auxilia muito, principalmente na assessoria aos nossos clientes, né? Mas ele é o nosso conselheiro, é a pessoa que a gente vai buscar para dar a opinião final daquilo tudo que a gente está pensando, construindo. Eu acabo que, por esse meu jeito, mas, né, eu acabo sendo a pessoa de primeiro contato dos nossos advogados, que vem buscar para trocar ideia, para que vem buscar para um desabafo, para uma situação, não só dos advogados, como do administrativo também. Sou eu que tenho ali a ligação direta com o nosso marketing também, que estou ali direto trocando ideias, informações e sugerindo e colhendo. Ele trabalha mais do que eu nesse ponto, tá, Lara? Porque acaba que ele sempre está me provocando, então sou eu ali também. O Petri gosta mais de. O Petri é professor, né? Então ele gosta mais de ficar atrás do computador, ó, só ali, né, fazendo o trabalho
escrito que ele mais gosta, sem dúvida nenhuma. E o Bega, eu falo, o Bega também é pau para toda obra, né? Porque ele também gosta de estar muito com os nossos clientes, gosta de estar sempre em contato, colhendo aí as necessidades dos nossos clientes, trazendo para dentro do escritório. Me auxilia muito também nesse contato com os advogados, com o administrativo, para resolvermos as questões internas. Então, eu acho que é mais um conjunto, né, Lara? Eu sou muito de provocá-los, né, no sentido Uhum. de vamos mudar, sou a pessoa que mais é, cutuca eles para mudanças. O Bega é o primeiro a É o me que adere. é o primeiro a estar comigo, mas acaba que a gente sempre chega num consenso e somos todos ouvidos, né? Uhum, não, perfeito. E é isso, né? Uma gestão super compartilhada, né? Dentro dessa visão de cada um usar os seus pontos fortes a favor do escritório, né? Isso é muito bacana. E me fala uma coisa, assim, já indo para frente, né? É, hoje vocês são os quatro sócios ou tem outros Quatro. sócios? Quatro Não, quatro. sócios. Uhum. Que você vê assim, numa perspectiva de lá na frente que poderia acontecer a entrada de um outro sócio, enfim, isso a gente sempre está sujeito a, né? Não é uma certeza, mas a gente, enfim, a sociedade de advogados ela acaba sendo muito dinâmica nesse aspecto. Que você acha o que é papel importante? O que faria hoje você, Roberta, os teus sócios, pelo que você conhece do grupo, entender como o papel mais importante? O que vocês têm nessa visão assim de sociedade, não digo nem da operação jurídica só, mas a sociedade, olhando o escritório como um todo, né? Lara, veja, tem um tema que isso já a gente já conversa há muito tempo, né? O mais importante hoje é a gestão do escritório, né? A gente vê muitos escritórios aí que não tem nem advogado como sócio mais, que são administradores, né? Então, essa gestão é muito importante com o olho de gestor e não com o olho de advogado, né? Então, essa sim é uma questão que a gente sempre tem que estar aqui atento com isso, porque se a gente se acomoda, Lara, acaba que a gente fica cada um fazendo seu trabalho de advogado e esquece da gestão do escritório. E a gestão do escritório hoje é o ponto mais importante para o nosso contato com o cliente, para o nosso contato de retorno para o cliente, né? Então, não adianta eu estar aqui fazendo uma peça maravilhosa se o meu cliente me pediu um relatório que eu não entreguei para ele, né? Então, essa gestão de escritório, que eu acho que é um ponto principal e que a gente está sempre se cobrando aqui, por ser, sim, uma preocupação nova. Por mais que a gente já converse sobre isso há muito tempo, Uhum. é uma situação nova para nós. Outro ponto é a questão da área de atuação nossa, né? Que nós abrimos, o escritório foi fundado como trabalhista empresarial e nós nunca abrimos outras áreas, né? Já sentamos, já conversamos sobre a possibilidade de abrirmos outras áreas, já quase iniciamos e acabamos desistindo porque achávamos que não era aquele o momento. Então, eu Uhum. penso que num futuro próximo, sim, nós iremos abrir mais o leque no sentido de se associar a outros escritórios ou a outros advogados que possam compartilhar conosco outras áreas, né? Essa é uma ideia que a gente tem lá de trás, que a gente ainda não conseguiu materializar, mas a gente não desistiu ainda, tá, Lara? Então, é tudo no seu tempo, né? A gente teve uma pandemia aí no meio da história, nós trabalhávamos, nossa história era numa casa, nós tínhamos um espaço maior que até poderia acomodar outras áreas e tudo mais. Veio a pandemia, um pouco antes disso, nós optamos por sair da casa e por um andar aqui no edifício que nós estamos, um pouco menor, que já não comporta tantas pessoas, mas isso não vai nos impedir no futuro próximo, abrirmos esse leque de outras áreas. Sem dúvida. E esse pensamento estratégico, ele é tão importante. E essa a possibilidade sempre aberta, né? Porque é isso. Para você fazer esse movimento, é um movimento delicado, porque primeiro você tem que ver o que faz sentido dentro de toda a vocação do escritório.
que é uma vocação empresarial, você não vai virar um escritório que vai atender pessoa física, isso não existe. Então, assim, é uma vocação empresarial, é uma vocação trabalhista, e aí você tem que identificar dentro desse pool quais seriam as áreas que fariam sentido para o tipo de cliente que a gente já tem, né? Porque é por aí. Esse é um primeiro dificultador, encontrar qual é a Isso. medida certa. Segundo dificultador é quem, né? Esse, para mim, talvez seja É o mais mais difícil. difícil, né? Quem? Porque você comentou aqui, todos os advogados que estão com vocês começaram como estagiários. E esse crescimento interno ele é mais lento, porque, lógico, você pega a pessoa como estagiário, você tem que ter a paciência de esperar se formar, passar na OAB, viver os primeiros anos da advocacia ali, que não, né? É um tempo que você precisa ter de paciência para ver a pessoa crescer dentro dos valores do escritório. Então, ela é treinada dentro dos valores do escritório. Então, os valores a gente garante. Agora, o jurídico vai acontecendo no seu tempo, cada um no seu tempo. Isso. O que é muito diferente de uma, vamos por aí, uma contratação lateral, né? Olha, então precisamos, vamos chutar aqui, de um escritório que vai fazer sentido uma área tributária no escritório. Vamos imaginar que fosse uma área qualquer. Você vai sim encontrar bons tributaristas já mais maduros, que estão aí com as suas boutiques, etc. Só que eles são novatos nos valores do escritório. Porque eles têm os deles, a gente tem os nossos. Tem errado nessa história? Claro que não. Mas tem que ter compatibilidade, porque senão não vai ter convívio, senão a gente vai se pegar com pouca coisa, né? Então, essa escolha do quem é um ponto assim complexo, mas possível, né? Eu acho que ele é complexo, porém possível. A gente sabe o que a gente não quer, já é uma grande coisa. É o mais difícil, Lara, mas é o que eu falo, uma hora vai ter alguém, vai aparecer que a gente Sim. que vai dar o match, né? Que a gente fala, que vai dar certo, a gente vai ver que os valores, as ideias, né? A visão é a mesma, então é por isso que a gente eu falo para você num futuro próximo, porque ainda não apareceu, mas eu não tenho dúvida que há de ter alguém e que se realmente a gente quiser efetivar, isso vai acontecer sim. E um projeto ganha-ganha, né? Que às vezes a gente tem que também, todo mundo cede um pouquinho pelo bem Isso. do todo, né? Então, esse é o bacana de um movimento assim grande, porque é um movimento grande É, para o é. escritório, né? E assim, o receio nosso, né? Porque aí vai ter uma área que a gente não domina, então Sim. realmente precisa ser uma pessoa que a gente confie muito e saiba que vai prestar um trabalho com a mesma qualidade do trabalho do nosso escritório, né? E com esses valores todos que É, tem que vir junto, porque senão tem, você vai tendo gente diferente, você vai ter gente diferente, mas com um fio condutor aí que fala, não, ok, é diferente, mas é parecido, é diferente, é. mas enfim. Nossa, que conversa boa. Quanta coisa eu descobri sobre você que eu nem sabia, né? Da menina que brigava lá pelos, vamos lá, gente, calma, você está errado, né? É, E só muda o tempo, né? Porque no final das contas a gente é um pouco o que a gente sempre foi, né, Roberta? A gente só vai é verdade. descobrindo, né? É Nossa, verdade, Lara. muito bom conversar com você. Para a gente fechar, o que que você imagina assim que a gente tem pela frente? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, pergunta de US$ 1 milhão, né? Da gente falar assim, tá, para onde a advocacia trabalhista empresarial está caminhando para os próximos anos? Você tem como enxergar isso de alguma maneira? Lara, é difícil, né? Mais difícil porque, assim, eu falo, quanto mais alteração na legislação, quanto mais mudança, mais trabalho a gente tem, né? E não só isso, a gente, além das mudanças na legislação, a gente tem aí uma concorrência gigantesca, né? Advogado, passando o exame da ordem aí, em quantidade gigantesca no mercado de trabalho, pessoas que com dificuldade de se colocar, se posicionar, então, às vezes a gente tem que, sim, participar de algumas seleções com
advogados que, infelizmente, acabam fazendo propostas de honorário irrisórias, porque precisam de um trabalho, né? Então, a gente tem esse embate da concorrência, a gente tem o embate da legislação, nós temos aí a inteligência artificial, que sim, nos substitui em parte do nosso trabalho, então, os jurídicos das empresas acabam assumindo isso com a ajuda da inteligência artificial e acaba não mais precisando daquele escritório de advocacia que os auxiliava antes. Então, tudo isso é um conjunto e um conjunto desafiador, né? Mas, Lara, eu falo, se tem uma pessoa otimista nessa vida, sou eu, né? Então, eu acho assim que até hoje, o cliente que bate na nossa porta, ele vem não pelo nosso marketing, não porque a Roberta foi diretora da OAB, não porque o Dr. Santiago deu aula para os desembargadores, não, mas porque sim, chegaram e falaram: olha, eu indico o escritório Santiago Beg e Petri para você. Então, os clientes que vêm até aqui, eles vêm por indicação de atuais clientes ou de pessoas que já foram, empresas que já foram nossos clientes. Então, a indicação que é o nosso forte, por quê? Por causa do trabalho que a gente exerce. E eu penso que isso não vai acabar. né? Hum. Não vai acabar porque a gente vai continuar exercendo o nosso trabalho com excelência, com os mesmos valores, como você falou. Claro, a gente vai se atualizando, a gente vai implementando o que for preciso para atender melhor o cliente, para poder entregar melhor para o cliente. Mas a nossa disponibilidade vai continuar a mesma, a nossa competência vai continuar a mesma, a nossa dedicação vai continuar a mesma. Então, eu acho assim que a partir do momento que você se propõe a ser advogado, você tem que saber que você tem que estar disponível o tempo todo, tal como um médico, né? Porque a gente está lidando com pessoas, com vidas também, né? Então, se você está sempre disponível para o teu cliente vai ficar satisfeito com você, não só pelo trabalho que você faz, mas por saber que ele pode contar com você. E isso não vai ter nada que supere, Lara, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, a gente tem que estar sempre buscando a se atualizar para poder dar o melhor trabalho, prestar o melhor trabalho para o nosso cliente. Mas eu penso que todo esse conjunto nos não chega a nos prejudicar, né? Mas não ajuda, mas também, por outro lado, a gente acaba tendo mais demanda, a gente acaba buscando mais, a gente acaba correndo mais atrás, e isso sim contribui para o nosso crescimento, né? Não, não tenha dúvida, né? E uma coisa que foi muito tônica da tua fala aqui desde o começo, né? A gente vai ser exposto a desafios, né? Sim. E quem gosta do desafio, porque é isso, né? Pera lá, eu não suporto uma pergunta sem resposta. Então, mesmo que eu não saiba responder agora, eu não vou sossegar enquanto eu não tiver uma resposta que faça sentido para o tamanho do problema, para que a gente possa realmente trazer resultado, seja para o cliente, seja para o próprio escritório, diante dos desafios que virão, né? E esse olhar, né, aberto para poder. Hoje eu estava até fazendo uma reunião com um mentorado e ele está num processo de enxergar coisas novas para a atuação dele nos próximos horizontes aí. Uhum. E aí a gente estava conversando a respeito da gestão ambidestra, né? A ambidestria, que é você escrever com as duas mãos, trazendo isso para a gestão. A gente na posição de liderança dentro de um escritório, a gente tem duas obrigações. Uma primeira obrigação de trazer eficiência para aquilo que eu já tenho. Então, eu tenho que ter eficiência na resposta ao meu cliente, eu tenho que ter eficiência na contratação de um advogado, no treinamento de um advogado. Enfim, eu tenho que ter eficiência para as coisas nunca saírem do ritmo que eu quero, né? De qualidade, etc. Então, numa mão é isso. Na outra mão é a gente buscar quais são as inovações que vão fazer sentido. E aí vale dentro da própria área do direito do trabalho, quais são as novas coisas que vão acontecer, e o que que a gente tem que aprender sobre isso, seja uma outra área que vem complementar aquilo que a gente já faz para poder entregar algo maior para o cliente e ele ficar aqui, não ficar aqui, lá, não. Então, essas duas funções, né?
E são funções que a gente vai ter que trabalhar cotidianamente, um olho no gato, outro no peixe, ficar aí dentro desse equilíbrio, buscando equilíbrio dentro do desequilíbrio, porque não tem equilíbrio perfeito e nem sucesso. Ah, cheguei no sucesso. Não, a gente está em constante construção, né? Nossa, é muito, muito legal poder conversar com você sobre todos esses assuntos. Acho que vale a gente se encontrar de novo daqui mais algum tempo para a gente ver as mudanças que ocorreram, né, no período, porque é isso, as coisas são tão dinâmicas. E eu quero Sem dúvida. encerrar te agradecendo muito pelo teu tempo, por você ter compartilhado coisas que são tão íntimas, né, da tua história como advogada, tua história como sócia, o próprio escritório. Mando meu grande abraço para todo mundo lá, que são pessoas que eu admiro tanto. E é isso, essa casa é tua. Sempre que você quiser, você me liga, fala assim, bora fazer outro papo? Eu falo, na hora. Lara, eu é que agradeço esse super papo. Você sabe disso, que eu tenho um carinho enorme por você. Sempre foi uma pessoa muito agradável, muito boa de conversar. A gente abre realmente o coração. E assim, veja, o quanto eu estou feliz de poder estar aqui contando a minha história para você. Isso já mostra o quanto eu conquistei até aqui. Por isso eu sou muito grata por estar nesse momento, podendo compartilhar da minha vida com você nesse bate-papo nosso e poder, de alguma forma, contribuir aí para a advocacia em geral, contribuir aí com o teu trabalho, com o meu. Então, eu acho que são momentos como esse que contam como momentos felizes na nossa vida, momentos gratificantes, e esse é um deles, tá? Esse foi um momento muito gratificante para mim. Saiba disso, e agradeço muito Ah, por esse então bate-papo. é recíproco, pode ter certeza disso. Mas é isso. A gente vai ter muito mais o que conversar. Sucesso para vocês, mais ainda. E Obrigada, Lara. mais uma vez, muito obrigada. Eu é que agradeço. Um beijo grande para você. Um beijo. Tchau. Tchau.